Você já parou para pensar que nossos ancestrais eram como escolher classes de personagem em um jogo e que cada um tinha suas próprias habilidades especiais? Parece divertido, mas se você interpretar mal o DNA, vai rotular a si mesmo e aos outros rapidamente. Este vídeo vai destrinchar a essência da relação entre gene e ambiente de um jeito que até uma criança da primeira série consegue entender. O mito dos genes. O DNA não é uma tabela de ranking, mas sim um manual de sobrevivência. Falando de um jeito simples, o gene é como as configurações padrão do seu celular. Ele influencia apenas uma parte, mas não define sua vida inteira. A diferença entre grupos de pessoas em termos de DNA geralmente gira em torno de apenas 1%, mas é suficiente para criar algumas tendências visíveis. O Lucas ouve alguém dizer que este grupo nasceu mais forte e logo ele fica super confiante no maior delírio de grandeza e despreza os outros. Já a Ana, pelo contrário, ouve que pertence a um grupo sem vantagens e ela mesma corta o próprio gás antes de começar. A essência da adaptação é o ambiente em que seus ancestrais viveram por mais tempo leva o corpo a se otimizar para sobreviver naquele local. Mas a adaptação é sempre uma questão de probabilidade. Ou seja, você pode encontrar alguém fora da curva que é perfeitamente normal. A lição fundamental é: use a genética para entender a si mesmo e não para julgar os outros. 2. Sol e frio. O corpo otimiza a cor da pele e a retenção de calor para sobreviver a estações severas. Falando no popular, a cor da pele é um protetor solar natural, grosso ou fino, dependendo se o sol é forte ou fraco. Em locais com pouca exposição solar prolongada, a tendência a ter baixa melanina ajuda o corpo a produzir vitamina D mais facilmente quando os raros raios UV aparecem. Por outro lado, em locais com sol forte o ano todo, a tendência à alta melanina ajuda a proteger as células do sol intenso, como se ativasse um modo à prova de fogo. O Lucas é alguém que viveu por muito tempo em regiões frias e secas. Então, ao respirar ar frio, o corpo precisa processar a entrada para que o ar chegue mais quente e úmido. Por isso, muitos grupos tendem a ter narizes mais estreitos ou rostos mais longos para aquecer o ar antes que ele chegue aos pulmões. A Ana vive em uma região com invernos longos e escassez de alimentos. Por isso, o corpo dela tende a ser bom em armazenar energia, como uma bateria parruda. Pode parecer duro, mas acumular gordura antigamente poderia ser o seu bilhete de sobrevivência e não um sinal de preguiça ou gula. O problema é que no ambiente moderno há muita comida o ano todo e esse modo de economia às vezes se torna uma desvantagem. A lição para a aplicação é: não odeie seu corpo. Entenda que ele está rodando o software de sobrevivência dos seus ancestrais neste novo mundo. 3. O hábito faz o monge. A história alimentar cria diferenças nas enzimas digestivas e no processamento de álcool. Para facilitar a visualização, o corpo tem uma equipa de operários enzimáticos e quem trabalha por mais tempo melhora a técnica. Há grupos que dependeram de leite por muitas gerações, então o gene selecionou fortemente a persistência da lactase, o que significa que eles ainda digerem bem o leite na idade adulta. Mas o Lucas pode pertencer a esse grupo e ainda assim ter intolerância ao leite, porque o gene é probabilidade, não um juramento de honra. Pelo contrário, a Ana pode não ter tradição leiteira e ainda assim beber leite tranquilamente se o corpo dela for compatível ou se ela se acostumou com o tempo. Outro exemplo é o amido. Locais que consomem arroz, tubérculos e grãos há muito tempo tendem a otimizar a digestão de carboidratos para obter energia estável. E há locais com variações genéticas que causam vermelhidão facial ao beber, porque o corpo processa o álcool rapidamente no início, mas elimina o acetaldeído mais devagar. Parece azar, mas às vezes a vermelhidão é como um sinal de alerta. Beba menos ou o seu corpo não vai aguentar. O mecanismo raiz aqui é: o corpo se otimiza para processar o que aparece frequentemente nas refeições e lida pior com o que é raro. A lição pragmática é: coma de acordo com o seu corpo, não com a moda, porque as enzimas não seguem tendências. 4. O sistema de defesa é treinado por patógenos, parasitas e densidade populacional.
Simplificando, a imunidade é como o segurança de um prédio. Se há muitos ladrões, o segurança precisa ser multitarefa e estar ligado no 220. Em locais onde os humanos vivem há muito tempo e os patógenos são densos, a tendência a ter diversidade de genes imunológicos é maior para identificar todos os tipos de invasores. Há regiões que enfrentam parasitas e doenças infecciosas há séculos, levando ao surgimento de variações sanguíneas que ajudam a reduzir a gravidade da doença, como uma redução de dano. O Lucas vive em um lugar quente e úmido o ano todo, onde a pele está sempre como uma sauna. Portanto, o corpo precisa ter uma barreira cutânea eficiente para evitar fungos e bactérias. A Ana vive há muito tempo em um lugar populoso, onde se respira muito ar em comum. Assim, seu corpo tende a otimizar a resposta respiratória para detectar vírus precocemente, mas sem exagerar na reação. O ponto crucial da essência é: ter uma imunidade mais forte nem sempre é melhor, pois o excesso de força pode levar à inflamação crónica. Por isso, a natureza geralmente opta pelo chamado equilíbrio. Forte o suficiente para sobreviver, suave o suficiente para não se autodestruir. A lição fundamental é: não se gabe de ter genes saudáveis. Cuide do sono, do exercício e da alimentação, pois esses são os botões mais rápidos para ajustar a imunidade. 5. Geografia especial. Montanhas altas, mares frios e ilhas distantes criam hacks de sobrevivência muito reais. Em regiões de alta altitude, o ar rarefeito deixa quem não é dali sem fôlego, mas as pessoas acostumadas tendem a otimizar o transporte de oxigênio. O Lucas é alguém que se mudou da planície para trabalhar nas alturas. Ele corre 200 metros e sente que o pulmão está sendo apertado. Isso é um choque de oxigênio. A Ana nasceu na região de altitude. O corpo dela tende a usar a hemoglobina e os mecanismos respiratórios de forma mais eficiente, então ela aguenta muito melhor. Em regiões frias, o corpo pode aumentar a tendência de usar a gordura marrom para gerar calor, como um pequeno aquecedor interno. Em regiões litorâneas e insulares, as pessoas vivem com sol, sal e frutos do mar. Por isso, tendem a otimizar o equilíbrio hidrossalino e o metabolismo de gorduras. O Lucas vê a Ana naturalmente musculosa e conclui que ela tem genética abençoada. Mas o Lucas se esquece que a Ana também tem toda uma base de trabalho e alimentação ajustada ao ambiente. O mecanismo raiz é, quando o ambiente pressiona fortemente em uma direção, os corpos que melhor respondem sobrevivem e transmitem mais características. A lição para aplicação é: se você mudar seu ambiente de vida, dê tempo ao seu corpo para atualizar as configurações, em vez de se culpar por ser fraco. 6. Mistura genética e exceções. Você não é um rótulo de tipo, você é uma mistura. A verdade do dia-a-dia é que muitas pessoas são mistas, então o corpo é como uma playlist no modo shuffle e não uma música fixa. O Lucas tem a pele que não é muito clara, mas digere mal o leite. Isso não entra em conflito com a adaptação, porque os genes vêm em pacotes e não em anúncios publicitários. A Ana pode carregar tendências de muitas regiões diferentes, portanto, olhar para ela e tentar adivinhar a qual grupo ela pertence é muito fácil de errar. O perigo é quando as pessoas transformam uma tendência em destino, deslizando para aquela teoria de superioridade e inferioridade que é extremamente tóxica. Assim que você acredita que os genes decidem tudo, você ignora as 3 coisas mais poderosas da era moderna: o aprendizado, a disciplina e o ambiente de vida. O corpo humano é como um sistema com botões de ajuste e o estilo de vida é a mão que gira esses botões todos os dias. A lição fundamental é entender os genes para ser gentil consigo mesmo e respeitar os outros, e não para rotular e desprezar. 7. Conclusão. Curta, fácil de lembrar e fácil de entender. Em resumo, a essência das diferenças é a história da sobrevivência. Sol, frio, comida, patógenos e geografia moldaram o corpo ao longo do tempo. Você pode observar seu corpo como observa uma máquina, o que faz bem ao comer, como dormir para se sentir saudável e qual tipo de exercício te dá resistência. A aplicação prática número 2 é parar de julgar as pessoas pela aparência, pois você está vendo um resultado de probabilidade e não um histórico completo. A ação prática número 3 é usar o conhecimento de adaptação para escolher seus hábitos.
sol na medida certa, alimentação equilibrada e treinamento de resistência conforme seus objetivos. Se você quer turbinar seu conhecimento e praticar um pensamento crítico simples, mas sólido, inscreva-se no canal e ative o sininho. Te vejo no próximo vídeo.